Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O assado ainda estava fumegando na mesa quando isso aconteceu. O aroma de tomilho e alho pairava no ar, misturando-se às notas doces da torta de maçã que eu havia preparado naquela manhã. Eu me dediquei a ela, como fazia todos os domingos, acreditando que, apesar das tensões, a comida poderia, mesmo que por um instante, unir os corações. A mesa estava lindamente posta, como se fosse um dia especial. As velas tremeluziam suavemente, lançando um brilho dourado sobre a louça branca e dourada que eu lhes dera no casamento. Ainda me lembrava do sorriso de Raquel ao abrir aquele presente, 8 anos atrás. Foi uma das poucas vezes em que vi minha filha verdadeiramente feliz, radiante. Hoje a mesma louça brilhava sob a luz suave do pendente, mas seu brilho contrastava fortemente com a atmosfera gélida que se aproximava. Daniel, meu neto, estava sentado à minha direita, mordiscando calmamente seu pão de alho. Suas perninhas balançavam sob a cadeira, despreocupadas e inocentes. Sua risada de alguns minutos antes, quando me contou uma piada que aprenderá na escola, ainda ecoava em minha memória como uma suave canção de ninar. Aquela risada estava prestes a desaparecer abruptamente. E eu, Margaret Thompson, 68 anos, mãe de 2 filhos, viúva há 9 anos, vim com o coração cheio. Cheia de esperança, cheia de amor, apesar de tudo. Eu estava cansada, sim, mas feliz em vê-los. Eu não pedia nada além de um pouco de calor, um pouco de atenção. Eu era a mãe deles, a avó deles. Eu deveria ter um lugar naquela mesa. Mas num instante, esse lugar seria arrancado de mim. Raquel. Minha filha. Minha única filha. Ela se levantou abruptamente. O tilintar agudo do garfo contra o prato soou como um aviso. E então ela gritou. Você é um fardo para nossa família, vá embora. Suas palavras cortaram o ar como uma faca. Senti minha respiração falhar. O silêncio se instalou imediatamente pesado, esmagador. Até Daniel, aos 8 anos, parou de mastigar congelado com os olhos arregalados. Seu olhar oscilava entre sua mãe e eu, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele não entendia, mas sentia que algo sério tinha acabado de acontecer. Mark, meu genro, sentado à minha frente, abaixou a cabeça. Visivelmente desconfortável. Não ergueu os olhos. Nem uma palavra, nem um gesto. Seu silêncio era uma traição silenciosa, mas clara. Fiquei ali por alguns segundos, imóvel. Meu coração batia mais rápido do que nunca. Nenhuma raiva. Apenas dor. Uma dor surda e profunda, como uma traição que você ainda não ousa acreditar que seja real. Levantei-me lentamente. Muito lentamente. Cada movimento parecia pesar uma tonelada. Apoiei-me no encosto da cadeira para não balançar. Minhas mãos tremiam um pouco, mas me forcei a mantê-las firmes. Minha dignidade era tudo o que me restava naquele momento. Raquel, sinto muito que você se sinta assim, eu disse baixinho, minha voz quase estrangeira. Mas saiba que nunca imaginei que ouviria essas palavras de você. Ela cruzou os braços. Seu rosto estava fechado. Frio. Não havia mais amor em seu olhar. Apenas cansaço, ou desdém. Você mora conosco há muito tempo, mãe. Precisamos de espaço. Privacidade. Ar. Temos nossas vidas. E você? Você está aqui, sempre aqui. É pesado. Senti um aperto no estômago. Não era apenas uma rejeição. Era uma sentença. Um apagamento. Virei-me para Daniel, que ainda não se mexera. Tinha lágrimas nos olhos. Não entendia por que sua avó estava sendo expulsa. Inclinei-me gentilmente e coloquei minha mão em sua bochecha. Você é um bom menino, querido. Nunca se esqueça de honrar as pessoas que te amam, mesmo quando elas não são perfeitas. Sorri para ela o melhor que pude. Mas uma lágrima escorreu, apesar de tudo. Não a enxuguei. Queria que ela ficasse, para dizer o que eu não tinha mais forças para dizer. Levantei-me. Meu olhar percorreu uma última vez esta mesa, estes rostos, esta casa que eu havia ajudado a construir, a manter. E então peguei meu casaco pendurado na porta. Ninguém se moveu. Ninguém tentou me segurar. Nem ela. Voltei para o meu quarto no porão. Aquele que Mark reformou para mim depois que meu marido John faleceu. Um quarto pequeno e rebaixado no final de uma escada estreita que ainda rangia no quarto degrau. Um quarto modesto, mas repleto da minha história. Encontrei refúgio ali depois daquela perda dolorosa, quando a sombra da dor pesava demais para que eu permanecesse sozinha em nossa velha casa vazia. Aqui, recriei uma aparência de casulo. As paredes, de um bege claro, eram decoradas com algumas molduras, fotos minhas e de John da nossa viagem a Yellowstone.
Uma foto antiga de Raquel quando criança segurando um cachorro grande demais para ela e um desenho de Daniel que ele me deu de Natal, um sol amarelo com um rosto sorridente. Com Eu Te Amo, vovó escrito desajeitadamente com marcador. A cômoda, uma peça de madeira escura um pouco desgastada, abrigava meus vestidos cuidadosamente dobrados, meus xales de tricô e minhas cartas antigas. Acima dela, um pequeno abajur vintage lançava uma luz dourada reconfortante. Uma vela com aroma de lavanda quase queimada permanecia no parapeito da janela. E na mesa de cabeceira, a Bíblia do meu marido, aquela que ele lia todas as noites, pousada na página do Salmo 27. Eu nunca a havia tirado do lugar. Naquela noite, porém, o quarto não me confortou. Não me envolveu como de costume. De repente pareceu pequeno demais, baixo demais, sufocante demais. O eco das palavras de Raquel ainda ecoava na minha cabeça como um toque de finados. Você é um fardo para nossa família. Fiquei em pé por um longo tempo, com os braços balançando, os olhos fixos na cama. Esta cama onde eu rezava todas as noites. Onde eu falava com meu falecido marido no silêncio dos meus pensamentos. Esta cama onde eu esperava ainda estar um pouco em casa, mesmo nas sombras. Mas naquela noite eu entendi, compreendi que não estava mais em casa, que até o meu silêncio pesava na felicidade deles, que o meu amor, embora discreto, tornará-se visível demais para aqueles que já não viam. Então, abri a velha mala preta no fundo do armário, a mesma que eu usará na minha viagem à Flórida, muitos anos antes. Ainda cheirava a linho. Comecei a dobrar meus vestidos, um por um. Os mais simples, os mais sóbrios. Deixei os coloridos. Não queria chamar atenção. Só queria ir embora com dignidade. Coloquei meus álbuns de fotos em uma bolsa grande, embrulhando-os no meu suéter favorito. Não era muita coisa, mas era toda a minha memória. Cada página continha uma parte de mim da qual eu me recusava a abrir mão. Guardei alguns livros. Morro dos Ventos Uivantes, Uma Oração por Owen, Maya Angelou, aqueles que me apoiaram quando ninguém mais pôde. Eu não chorei. Ainda não. Meus olhos estavam secos, como se estivessem congelados no gelo. Eu me sentia vazio, silencioso por dentro. Não quebrado. Ainda não. Mas desamarrado. Separado. Como se um fio tivesse se rompido discretamente. Antes de sair, sentei-me na beira da cama. Peguei um pedaço de papel branco e liso que eu guardava para escrever listas de compras. Hesitei, a caneta tremia um pouco na minha mão. Então escrevi: estou indo embora. Não porque eu seja um fardo, mas porque mereço mais que silêncio, indiferença e ingratidão. Mãe, deixei-o sobre o travesseiro, cuidadosamente colocado. Não amassado, não irritado, apenas limpo. Olhei ao redor uma última vez. Este quarto, que antes fora um abrigo, agora era um lembrete. Um lembrete de que até abrigos podem se tornar prisões quando aqueles que amamos fecham as portas de seus corações. Subi as escadas lentamente. Ouvi a televisão na sala. Risadas. Vozes. Ninguém me impediu. Eu saí. A noite estava fria, mas surpreendentemente tranquila. O ar fresco atingiu meu rosto como um tapa suave e revigorante. E eu disse a mim mesmo, enquanto fechava o portão atrás de mim: posso estar sozinho esta noite, mas ainda estou de pé, e livre. Uma semana depois, após alguns telefonemas e uma recomendação de um antigo vizinho, encontrei um lugar em Pinheiros Salgueiros, uma residência para idosos independentes localizada a 15 minutos do centro da cidade. Não era um palácio, nem uma casa de repouso congelada no silêncio, mas um lugar modesto e acolhedor, onde os corredores cheiravam a canela e lençóis limpos. Meu quarto ficava no segundo andar. Pequeno mas iluminado. Havia uma cama de solteiro, uma poltrona macia perto da janela, uma estante de madeira clara para meus livros e uma pequena varanda. De lá, eu podia ver os bordos dançando suavemente na brisa e os esquilos pulando de galho em galho numa coreografia que só o outono poderia proporcionar. E acima de tudo, havia paz. Não o silêncio pesado do esquecimento, não. Mas uma paz escolhida. Uma paz que se instalou suavemente como um cobertor estendido sobre anos de cansaço. Aqui, ninguém me pediu para ser pequena, para ficar quieta, ou para não perturbar. Eu não era um peso nem um fardo. Eu era simplesmente Margarete. Mas o primeiro mês foi difícil. As noites eram longas, quase intermináveis. O relógio parecia estar correndo para trás, e cada tic-tac me lembrava de que eu estava sozinha. A cama, tão vasta sem a respiração constante de John, parecia fria, mesmo sob duas cobertas. Meus pensamentos ocupavam espaço demais. Eles me traziam de volta a Raquel, a Daniel, ao jantar, aquela frase que ainda ecoava na minha cabeça como um refrão cruel.
Cada refeição que eu fazia sozinho no refeitório me trazia lembranças. Eu via a mão de John servindo o café, o riso de Raquel quando criança, os desenhos de Daniel na geladeira. Essas lembranças não eram ruins, mas às vezes me machucavam quando a nostalgia era demais. No começo eu não falava muito. Sentava-me perto da janela com um livro que não lia de verdade. Ouvia as vozes distantes, os carrinhos sendo empurrados pelos corredores, as gargalhadas dos outros moradores, e me perguntava se um dia eu também voltaria a rir. E então, numa tarde de quinta-feira, quando eu estava voltando da biblioteca do centro com um romance de Toni Morrison debaixo do braço, um residente se aproximou de mim no elevador. Caroline. Ela usava um suéter bordado lilás, seus cabelos grisalhos presos em um coque um pouco apertado demais e um sorriso genuíno. Você é novata, né? Eu sou a Caroline. Estou dando uma oficina de cerâmica na sala comum. Você deveria vir. Faz bem para as mãos e para a alma. Apenas sorri educadamente. Não tinha certeza se queria fazer tigelas de barro, mas no dia seguinte fui. Só para dar uma olhada. Caroline me entregou um bloco de barro e disse suavemente: às vezes você só precisa pressionar um pouco, e ele volta ao formato original. Não respondi, mas sovei a terra com uma delicadeza que eu já não sabia que tinha. E vi uma metáfora nisso. Mais tarde eu conheci Helena, uma viúva alegre com um senso de humor afiado. Ela me ofereceu uma partida de Scrabble como alguém que lhe oferece uma corda quando você está prestes a afundar. Você parece esperto demais para ficar sozinho, ela riu. Venha me bater, vai ser diferente do velho Frank. Em menos de 2 meses eu fazia parte de um pequeno círculo de mulheres fortes, às vezes feridas, mas ainda de pé. Ríamos alto sem nos conter. Às vezes também chorávamos, sem vergonha. Nesse grupo eu me sentia autorizada a ser fraca, e amada mesmo assim. Então, uma manhã, o diretor do centro, Sra. Brain, uma mulher gentil, de olhos claros e gestos lentos, me chamou em seu escritório. Margaret, estamos lançando um programa de workshop chamado Conversando para Curar. Queremos abrir um círculo de conversa para os moradores. Você tem uma força silenciosa dentro de si. Concordaria em abrir o primeiro círculo contando a sua história? Fiquei surpreso. Eu não sou psicóloga nem palestrante. Sou apenas uma velha que foi deixada de lado com muita frequência. Mas talvez fosse exatamente isso que importava. Eu aceitei. Naquele dia, sentei-me diante de umas 10 mulheres com a voz um pouco trêmula. Algumas tricotavam, outras tomavam chá. Todas esperavam. Então falei. Contei aquela noite. O jantar, as velas, o assado, o silêncio depois das palavras, a mala, o bilhete no travesseiro. Quando mencionei esta frase, você é um fardo para nossa família. Várias mulheres abaixaram a cabeça. Uma delas enxugou uma lágrima. Outra se aproximou e pegou minha mão, sem dizer uma palavra. E então um jovem voluntário, sentado no fundo, perguntou-me com voz tímida. E desde então, senhora Thompson, o que aconteceu com a senhora? Virei-me para ela. Meu olhar não tremia mais. Desde então, aprendi a me escolher, a parar de esperar dos outros o que eles não podem dar. Por muito tempo, acreditei que o amor vinha acompanhado de abnegação. Mas hoje, estou aprendendo que a minha existência por si só basta. E ensino aos outros que podemos renascer, mesmo depois de sermos destruídos por aqueles que mais amamos. O silêncio que se seguiu não era mais vazio, era preenchido de aceitação, de reconhecimento, e de uma beleza estranha. E manhã de inverno o céu era de um cinza uniforme, quase metálico, e uma leve neblina pairava sobre os bordos nus do lado de fora de Willow Pines. A neve do dia anterior ainda rangia sob os pés dos enfermeiros enquanto eles se moviam pelos corredores. O silêncio da madrugada tinha um tom solene. Eu estava tomando café preto na sala de estar, sentada na poltrona perto da janela saliente, enrolada no chale azul marinho que Daniel me dera no meu último aniversário com eles. É aqui que Sra. Brain, a diretora, aproximou-se silenciosamente. Em suas mãos, um envelope creme um pouco enrolado nas bordas devido à umidade. Ela o entregou a mim com um sorriso quase maternal. Uma carta para você, Margaret. Chegou esta manhã. Eu reconheci escrita no momento em que meus olhos pousaram no envelope. Fino, irregular, trêmulo. Não como aqueles dos cartões de aniversário de antigamente, onde Raquel costumava escrever "Amo você, mãe", em letras redondas e vibrantes. Não, aquela escrita parecia cansada, talvez até molhada de lágrimas. O endereço no verso, a da casa deles. A minha casa também, antigamente. Meus dedos tremiam levemente ao abri-lo. O papel lá dentro era simples, sem adornos. Mas cada palavra que continha carregava o peso de um mundo. Mãe,
Não sei como te pedir perdão. Eu estava exausto, egoísta e cego pela minha própria dor. Eu disse coisas das quais me arrependo todos os dias. Daniel me pergunta por que você não vem mais. Ele diz que a casa está muito silenciosa sem você. Não sei o que dizer a ele. Podemos te ver de novo? Mesmo que seja só uma vez. Para conversar, para te abraçar, ou só para ouvir. Posso não merecer sua presença, mas preciso dela. Raquel. Fiquei ali segurando a carta nas mãos. As palavras pareciam ainda flutuar no ar, como um perfume antigo encontrado por acaso. Apertei a carta contra o coração. Instintivamente. Como abraçar uma criança que você não via há muito tempo. Meu coração batia forte, mas não havia raiva nem vingança. Apenas uma tristeza serena, misturada a um amor antigo que nenhuma ferida conseguirá apagar completamente. Fechei meus olhos. As imagens voltaram. Raquel quando criança, correndo pelo jardim, com os joelhos ralados rindo alto. A adolescente Raquel, olhando para mim com desgosto, tendo um colapso, mas sempre lá para me pedir conselhos às escondidas. Raquel adulta com feições duras, olhar apressado, coração cansado da própria vida. E naquela noite aquela frase, você é um fardo para nossa família. Respirei fundo. Uma vez. 2 vezes. O frio do inverno lá fora parecia menos penetrante do que esta carta entre meus dedos. Mas naquele frio havia algo mais. E chamar. Uma emoção de humanidade. Uma batida fraca, mas sincera. Não respondi imediatamente. Reli esta carta várias vezes. Em silêncio. Colocando-a no meu criado mudo. Relendo-a ao acordar, como uma prece. Cada palavra me lembrou que às vezes as maiores feridas vêm daqueles que amamos, mas também que os gestos mais bonitos podem vir daqueles que pensávamos que estavam perdidos. Acabei colocando a carta dentro da minha Bíblia, entre o Salmo 27 e uma foto de João. Como um sinal, como uma conexão. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Sem dor, sem raiva. Lágrimas doces. Lágrimas de esperança. Eu voltei um domingo, como ela havia pedido em sua carta. O céu estava pálido, ainda lavado pela chuva do dia anterior. As árvores em frente à casa de Raquel haviam perdido quase todas as folhas, restando apenas galhos nos estendidos em direção ao céu, como braços cansados. Eu tinha pegado o ônibus. Queria pensar durante a viagem. Sem pressa. Sem chegar cheio de raiva ou expectativa. Uma visita curta, disse a mim mesmo. Sem promessas. Na minha bolsa eu tinha um pequeno pote de geleia caseira, que eu tinha feito com ameixas do jardim comunitário Willow Pines. Não era um presente espetacular, apenas um símbolo, algo doce, caseiro e um presente. Ao sair do meio-fio e entrar na garagem, minhas pernas cederam um pouco. Um arrepio percorreu meu corpo. Parei por um segundo. Respirei fundo. Então toquei a campainha. Marca aberto. Ele não havia mudado muito. Ainda aquela postura ereta, seus óculos de aro metálico. Mas havia algo diferente. Seu olhar. Ele estava imbu e pesado de cansaço e remorso. Ele abriu a boca, depois fechou. Ele apenas assentiu, como se dissesse obrigado por vir. Entrei na entrada. O cheiro de casa imediatamente me inundou. Torrada, desinfetante e um leve aroma de lavanda, o mesmo aroma que Raquel usava desde a adolescência. Cada móvel, cada quadro na parede, me transportava de volta a uma época em que eu era bem-vinda ali. Quando eu estava em casa, ela estava me esperando na sala de estar de pé. Rígido. Silencioso. Ela usava um suéter velho que eu lhe dera anos antes, muito antes do conflito. Seu cabelo estava preso às pressas, e seu rosto estava, inchado, marcada pelas lágrimas. Seu olhar pousou em mim, frágil e incerto. Ela abriu a boca. Mãe. Mas não a deixei terminar. Eu não precisava de palavras. Caminhei até ela gentilmente e a tomei em meus braços. Incondicionalmente. Sem defesa. Sem esperar um pedido de desculpas. E lá estava ela, desabou. Seu corpo desabou contra o meu como um castelo de cartas na chuva. Ela chorou como uma criança perdida. Repetiu quase sem parar com a voz estrangulada. Eu te machuquei profundamente. Eu não mereço seu perdão. Eu não mereço seu amor. Abracei-a com força, como costumava fazer quando ela tinha pesadelos quando criança. Acariciei seus cabelos delicadamente como uma canção de ninar silenciosa. O perdão não se conquista, Raquel, eu sussurrei. Ele se entrega. Porque liberta tanto quem dá quanto quem recebe. Ela tremeu por um longo tempo. Então deu um passo para trás, enxugando as lágrimas com a parte de trás da manga. Não ousou me olhar nos olhos. Ainda havia tanta vergonha em seu silêncio. Mas naquele silêncio havia também uma porta entreaberta. E é aí que Daniel apareceu.
Ele descia as escadas descalço, ainda de pijama azul com estampa de foguete. Quando me viu, arregalou os olhos e correu em minha direção. Senti sua falta, vovó. Ele gritou, jogando-se em meus braços. Abracei-o com força. Com muita força. Eu sentia seu coraçãozinho batendo contra o meu peito. Você também, meu tesouro, eu respirei ponto tal. Ele olhou para mim, preocupado. Você vai ficar? Agachei-me até a altura dele e segurei seu rosto entre minhas mãos. Não, meu amor. Não para sempre. Mas eu voltarei. E você sempre saberá onde me encontrar. Eu ainda moro em Pinheiros Salgueiros. Não voltei a morar com Raquel. Não porque eu não o ame mais. Mas porque eu aprendi a também amo meu próprio espaço, minha própria paz. Às vezes vou visitá-los. Estamos reconstruindo algo. Não é perfeito. Nunca será. Mas é real, e é lentamente sincero. A Raquel me escreve bilhetinhos. Às vezes ela me liga. Uma vez ela me perguntou se eu ainda estava bravo com ela. Eu respondi a ele. Há feridas que nunca esquecemos. Mas também há caminhos que decidimos trilhar juntos, passo a passo. E toda vez que falo em um círculo de discussão, digo isso, olhando nos olhos dessas mulheres castigadas pela vida. Nunca deixe que alguém defina o seu valor, mesmo que essa pessoa tenha o mesmo sangue que você. Você é mais do que aquilo que foi feito de você. Você é mais do que as palavras gritadas para você. Você ainda está de pé. E isso já é uma vitória.